Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel. Maciel, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, que é universal, é uma só no mundo inteiro. Acho que é a única igreja que tem uma liturgia única. A cada dia, milhões de igrejas estão pelo mundo passando a mesma mensagem. Se você digitar aí Paulo Roberto Maciel, no campo de busca do Google, vai chegar ao Facebook, ao Instagram, blog e YouTube. O YouTube tem mais de 10 mil vídeos, hein? Vamos à liturgia de quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. Neste dia, a igreja homenageia São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero, ou seja, padre e mártir, dentro da 19ª semana do Tempo Comum, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou aqui simbolizando, porque nós temos um santo que morreu por Cristo, ofereceu-se para morrer no lugar de outro indivíduo. Olha que gesto nobre. Eu vou contar a história dele aqui neste vídeo. Temos no rito o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Vamos à antífona da entrada. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículos 34 e 40. Oração da coleta, rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, enriquecestes de grande zelo pastoral e dedicação ao próximo, presbítero e mártir, São Maximiliano Maria Kolbe, inflamado de amor à Virgem Maria Imaculada. Concedei-nos benigno por sua intercessão, que trabalhando incansavelmente pela vossa glória no serviço ao próximo, possamos nos tornar semelhantes ao vosso Filho até a morte. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 9, versículos do 1º ao 7º, capítulo 10, versículos do 18 ao 22. O Senhor gritou a meus ouvidos em voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade por Jerusalém, marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até o extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres, ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas.
Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um texto forte de Ezequiel, muito importante, bom para reflexão, para estudar, compreender mais o Antigo Testamento. Salmo responsorial é o Salmo 112, na Bíblia Vulgata, que é a tradução latina da Septuaginta, ou 113, tradução da Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 ao 2, 3 ao 4, 5 ao 6, refrão 4b. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Repitamos! A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? A glória do Senhor vai além dos altos céus. Repitamos, a glória do Senhor vai além dos altos céus. Aclamação ao Santo Evangelho agora. Depois a proclamação. A aclamação será com um trecho da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E a proclamação com Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou essa reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou 2 pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Vamos saber um pouco mais sobre esse texto do Evangelho, muito bonito. Aqui no livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, está escrito o seguinte: a comunidade, a igreja, para a qual Mateus escreve, assim como a igreja em todos os tempos e lugares, encontrará problemas. Terá que enfrentar problemas externos, como a perseguição, e internos, como a dificuldade na convivência. Diante de tal dificuldade, exige-se a correção fraterna, e para que haja correção fraterna, todos os membros de uma comunidade devem ter o coração aberto e disponível ao perdão recíproco. Porém, se por um lado são indispensáveis a capacidade e a coragem de corrigir amorosamente a quem errou, deve haver, por outro lado, a necessária humildade de aceitar ser corrigido. Primeiramente, a correção deve ser feita em particular. Se as partes envolvidas chegam a um consenso, a força do amor fraterno cresce. Caso não haja consenso, a situação deve ser resolvida na presença de 2 ou 3 testemunhas, conforme está no livro do Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Persistindo a questão, a comunidade decida, reunida no amor, na misericórdia e na concórdia. A comunidade tem a autoridade e a responsabilidade confiadas pelo Senhor. Não se trata de utopia, mas de mandamento e de promessa do próprio Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Correção requer justiça, honestidade, humildade e perdão. O perdão, no fim das contas, é a melhor, a maior e a grande solução. Perdoemo-nos uns aos outros, para que nossa oração não seja hipócrita. Agora no livro Palavra e Vida 2013, deixa eu ver aqui a reflexão que temos. É a seguinte, é um pouco menor e diz aqui: como é fácil acusar e falar mal das pessoas que nos rodeiam. Não poupamos ninguém, parentes, amigos, colegas e até mesmo pessoas desconhecidas. É verdade que as pessoas falham. Nós também falhamos. Desse modo, não deveríamos simplesmente apontar o erro, mas ter coragem de ir até a pessoa em questão e verificar o que aconteceu. Essa atitude poderá ajudar a retomar o caminho certo e evitará que você entre por caminhos tortuosos de acusações e fofocas. O conselho que Jesus nos dá nesse evangelho é de nos unirmos em seu nome. Isso certamente proporcionará paz e reconciliação. É o que quer Jesus. Agora temos uma reflexão do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. Liturgia comentada, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da sua reflexão é 2 ou 3 em meu nome, baseado em Mateus 18, versículos do 15 ao 20. Esta é uma frase de Jesus que não se leva muito a sério. A oração em comum, erguendo a Deus um pedido que brota de corações unidos, será atendida sem condições. E a razão dessa certeza, diz Jesus, é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Terá sido a oração comum que sustentou a Polônia sob 2 invasões da barbárie nazista e comunista? Seria a oração das famílias reunidas que deu forças a centenas de sacerdotes martirizados pelo regime maçônico do México nos anos 30? Será a oração das comunidades que gera uma nova floração de vocações consagradas nas Filipinas do século XXI?
Parece que a oração caiu em descrédito. E não me refiro à queixazinha da mãe que reclama: há 2 anos que rezo para meu filho passar no vestibular e não recebo a graça, parei de rezar. Tem mãe que faz isso, reclama. Reclama com Deus e para de rezar. Penso em algo bem maior, diz Santini. Contemplo o cenário nacional com sua múltipla crise, que estende tentáculos a todos os quadrantes, crise social, crise econômica, crise moral. E vejo que nossa reação tem se limitado a queixas e acusações, marchas e passeatas, greves e depredações, piadinhas nas redes sociais. Mas não percebo uma reação, entre aspas, reação mesmo, com base na fé, que apele ao poder divino para a transformação e regeneração de seu povo. Na prática, já eliminamos a hipótese de uma intervenção de Deus em nossa história. Aposentamos Deus, considerando inútil e impassível diante de nosso drama existencial. Exagero? Creio que não. Não é exagero. São bem poucas as famílias que ainda rezam e atraem com fervor o olhar de Deus sobre nossa realidade. E o pior, gente da própria igreja prefere rotular nossas preces como alienação, como se rezar fosse uma fuga do real e não uma potencialização de nossas ações humanas. Se acolhêssemos esta boa notícia, estou no meio de vocês quando rezam unidos, há muito teríamos inaugurado um novo tempo da humanidade. Deixando Deus de lado, preferimos erguer bandeiras, maldizer o sistema e arremessar coquetéis Molotov, incapazes de aceitar a paz como um dom, fabricamos a guerra. Algo me diz que há muito tempo deixamos de crer em Deus. Se ainda crêssemos, estaríamos de joelhos. Encerra Antônio Carlos Santini. Belíssima reflexão. Parabéns. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor abençoará seu povo com a paz. Salmo 29, versículo 11. Vamos aos santos do dia agora, 14 de agosto. É dia do mártir Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Morreu em 1941 em Auschwitz, na Polônia. Consagrou-se ao Senhor na Ordem dos Frades Menores. Grande devoto de Nossa Senhora, fundou a milícia de Maria Imaculada. Natural da Polônia, foi preso pelos nazistas e levado para o campo de concentração de Auschwitz, onde foi executado em 1941. Conforme o site rs21.com.br, esse site RS21 é da Rede Século XXI de televisão. Maximiliano Maria Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894 na Polônia e foi batizado com o nome de Raimundo. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica de religiosidade. Ingressou no seminário franciscano da Ordem dos Frades Menores, conventuais. Isso aconteceu aos 13 anos de idade, logo demonstrando sua verdadeira vocação religiosa. No colégio foi um estudante brilhante e atuante. Na época manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o apostolado mariano Milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote em 1918. Então, tomou o nome de Maximiliano Maria. Retornando para sua pátria, lecionou no Seminário Franciscano de Cracóvia. O carisma do apostolado do padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria Santíssima e pela palavra impressa e falada.
A partir de 1922, com poucos recursos financeiros, instalou uma tipografia católica, onde editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. Os números das tiragens dessas edições eram surpreendentes, mas ele precisava de algo mais, por isso instalou uma emissora de rádio católica. Chegou a estender suas atividades apostólicas até o Japão. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro, para Cristo Jesus, por meio de Maria Imaculada. Mas teve de voltar para a Polônia e cuidar da direção do seminário e da formação dos novos religiosos quando a Segunda Guerra Mundial estava começando. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso 2 vezes. A última e definitiva foi em fevereiro de 1941, quando foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Em agosto de 1941, quando um prisioneiro fugiu do campo, como punição foram sorteados e condenados à morte outros 10 prisioneiros. Um deles, Francisco Gajowniczek, começou a chorar e em alta voz declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe, o prisioneiro, número 16.670, solicitou ao comandante para ir em seu lugar e ele concordou. Todos os 10 despidos ficaram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, sobreviviam ainda 3 com Padre Kolbe. Então foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. Padre Kolbe foi beatificado em 1971 e canonizado pelo Papa João Paulo II em 1982. O dia 14 de agosto foi incluído no calendário litúrgico da Igreja para celebrar São Maximiliano Maria Kolbe, a quem o Papa chamou de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia de canonização estava presente o sobrevivente, Francisco Gajowniczek, dando testemunho do heroísmo daquele que se ofereceu para morrer no seu lugar. Olha que história a de São Maximiliano, hein? Puxa vida. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Santo do dia 14 de agosto. São Marcelo de Apameia, foi bispo e mártir, faleceu em 390. Marcelo de Apameia foi assassinado nesta cidade da Síria por pagãos enfurecidos após ter mandado destruir um templo de Júpiter. Santo do dia 14 de agosto, São Facanano, bispo do século VI, fundou em Ross, na Irlanda, um mosteiro célebre por sua escola, onde se ensinavam ciências divinas e humanas. Santo do dia 14 de agosto, Santo Arnulfo, bispo, faleceu em 1087. Após ter sido soldado, tornou-se monge e bispo de Soissons, na França. Arnulfo fundou um mosteiro em Oldenburg, na Bélgica, local em que faleceu. Santo do dia 14 de agosto, Santo Antônio Primaldo e companheiros mártires. Faleceram em 1480, foram decapitados pelos otomanos em Otranto, na Itália, durante a perseguição profetizada por São Francisco de Paula. Santo do dia 14 de agosto, São Domingos Ibáñez de Erquícia, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1633. Foi missionário dominicano morto em Nagasaki, no Japão, no continente da Ásia.
Isso aconteceu por ordem do Shogun Tokugawa Iemitsu. Santo do dia 14 de agosto, São Francisco Shoyemon, mártir, faleceu em 1633. Francisco Shoyemon foi um catequista e auxiliar dos missionários dominicanos no Japão, no continente asiático. Santa do dia 14 de agosto, Beata Isabel Renzi. Foi virgem e faleceu em 1859. Foi fundadora das Mestras Pias da Virgem Dolorosa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês neste dia de São Maximiliano Maria Kolbe, mártir de Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Deus vive no seu próprio tempo. O tempo de Deus é outro, não é o nosso. Então, o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Pode ser o não, às vezes. E é o melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor para o seu filho. Muitas vezes nós temos que amadurecer o nosso comportamento, a nossa vida, mudar, converter o nosso pensamento, nossa atitude. Então, nós não compreendemos quando uma coisa não acontece como desejamos. Até na Terra, o Pai físico também nos dá um não, vez por outra. Eu já recebi muitos nãos na vida. Na hora eu não compreendi, mas depois, passado algum tempo, eu fui compreender. Que bom que me deram aquele não. Agora vamos ao aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. O juízo final selará a nossa vida eterna, hein? Nós teremos corpos glorificados como o dos anjos, como o de Jesus. Jesus que podia modificar sua feição. Maria Madalena não o reconheceu logo que ressuscitou perto do túmulo. Os discípulos de Emaús caminharam com ele e não o reconheceram. Sinal de que nós poderemos modificar nossa imagem, porque não é um corpo como o físico que temos aqui na Terra. É um corpo diferente, que não terá mais fome, não terá sede, não terá enfermidade. Nós poderemos comer ou não comer, beber ou não comer, beber ou não beber. As propriedades do corpo serão outras, algo celestial, não é? Inefável, como diz São Paulo. Não dá para descrever. São Paulo teve, né, uma viagem até o 3º céu e disse que não podia descrever aquilo para seres humanos. Mas ele disse uma coisa: o sofrimento de agora, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.